Desde que Ortega y Gasset escreveu o livro A Rebelião das Massas, na década de 30, a gente percebe que houve um olhar diferenciado para esse fenômeno das massas, do homem-massa. E hoje a gente percebe que o homem-massa venceu. Hoje as coisas são feitas para as massas, porque no fim das contas as massas movimentam muito dinheiro, né? Mas tudo isso causou certos problemas. Tanto a direita quanto a esquerda política, elas têm críticas a se fazer em relação às massas. Claro que partindo de pressupostos diferentes, né? Mas já há muito tempo, um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, ele fez uma crítica muito baseada nesse conceito de homem-massa do Ortega y Gasset, mas mais voltada para a questão brasileira. Então todas essas críticas que a gente observa hoje, que são feitas e todo mundo faz, nos anos 60 o Mário Ferreira dos Santos já tinha observado isso. E ele condensou todas essas críticas nesse livro aqui, A Invasão Vertical dos Bárbaros. E vamos falar um pouco sobre ele. O Mário Ferreira dos Santos é um desses filósofos que foi praticamente esquecido dentro da cultura brasileira por não ter se enquadrado dentro dos cânones da universidade. Ele foi um sujeito que fez direito, se formou em direito, mas se dedicou profundamente à filosofia, à tradução de obras filosóficas e a fazer filosofia propriamente dita. O grande conceito dele é da filosofia concreta. Mas não é só por isso que o Mário não é mais lido e mais estudado no Brasil. Há todo um problema editorial com os livros do Mário, né? O Mário Ferreira dos Santos, ele deu muitos cursos e esses cursos eram transcritos, e dessas transcrições muitas vezes surgiam livros, mas como era tudo feito, digamos assim, artesanalmente, era tudo feito por eles mesmos, pelo Mário, pela esposa, pela família, aquilo não recebeu os cuidados editoriais que deve ser feito, né, quando você vai passar de uma transcrição de uma aula para um livro. Tem que ser feito várias adaptações e tudo mais. Então, às vezes, a leitura do Mário se torna mais difícil do que deveria ser. Então, poucos livros do Mário hoje receberam uma edição boa, completa, uma edição que deve ser feita, né? Então, o esquecimento do Mário Ferreira dos Santos se deu por esses dois movimentos, né? Uma por, entre aspas, né, culpa dele mesmo, né? Que acabou publicando os livros do jeito que dava, né? E outra por não seguir os cânones da universidade. Ele não era um homem da universidade, ele não era um filósofo da academia. Ele era um filósofo, no sentido estrito do termo, fazendo filosofia original, só que ele era um autodidata em filosofia, porque sua formação era em direito. Mas o pouco que eu li, eu não sou nenhum especialista do Mário, eu li pouca coisa da filosofia dele, mas o que se pode ler da filosofia dele é algo muito original, que a gente vê muito pouco dentro da universidade. Isso é muito triste, na verdade. A universidade brasileira não produz filosofia original como deveria se produzir, ou num volume que deveria se produzir. E o Mário era uma mente filosófica muito fecunda. Enfim, ele tinha um posicionamento político que, pelo que deu para mim, pelo menos, que deu a entender, que parecia um pouco com a visão teológica do Tolstói, do anarquismo cristão, mas ele era um crítico do socialismo, mas ao mesmo tempo ele era um tipo de anarquista cristão, ou coisa do tipo, né? Enfim, mas falando só bem brevemente a biografia do Mário, né? O Mário morreu muito cedo, morreu com 61, 62 anos, ele tinha uma doença cardíaca, e ele poderia ter produzido muito mais, né, do que produziu.
Mas falando especificamente desse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, ele foi um livro publicado em 2011, deixa eu confirmar aqui, se não estou falando besteira, 2012, pela Realizações. E é um livro com uma capa muito bonita. Poucas vezes eu falo sobre isso, né? Mas é um livro com uma capa muito bonita e é muito bem acabado. É um livro completo, diferente de outras edições do Mario, né? Mas, assim, esse livro tem duas partes. Ele se propõe a ser uma crítica à sociedade brasileira especificamente, né? Ao Ocidente de maneira geral, mas à sociedade brasileira. Como eu disse, ela tem implicitamente, ele não fala isso, mas implicitamente tem como fio condutor a questão do homem-massa, exposta na Rebelião das Massas do Ortega y Gasset. E por ser um livro de crítica, ele traz aqueles problemas de, pelo menos na primeira parte, né? Aqueles problemas de ser superficial demais nos temas. Ser superficial demais começa justamente pelo prefácio. O Luiz Felipe Pondé fez o prefácio desse livro e eu achei um dos piores prefácios que eu já li na minha vida. É um prefácio completamente raso e que eu acredito que fala somente sobre o começo do livro. Parece que o Pondé não leu o livro inteiro. Então, ele fala justamente dessa superficialidade, né, de um livro de denúncia e crítica, né? Que isso realmente aparece na primeira parte do livro, porque a primeira parte só não é nenhuma demonstração, digamos assim, uma constatação do Mário de que nós, enquanto brasileiros, somos ainda um povo bárbaro. Por que somos um povo bárbaro? Porque nós valorizamos a sensualidade, valorizamos coisas menores, como, por exemplo, a glória do esporte. Os esportistas, e ele coloca muito jogador de futebol, né, que já na época dele era o grande destaque, são colocados nos patamares do grande herói, quando nós deveríamos ter como grandes heróis outras pessoas, talvez grandes sábios, né? Enfim, fica somente nesse tom. A primeira parte fica sempre nesse tom mais polêmico, mais acusatório. Parece muito simplesmente uma pessoa dos bons costumes dos anos 50 e 60, olhando o que o mundo estava se tornando e simplesmente falando, não, esse mundo está perdido. O que eu quero dizer com tudo isso? Que ele não aprofunda o tema. Ele não aprofunda essa crítica, pelo menos na primeira parte do livro. Ele não vai até as raízes do problema. Na primeira parte do livro, a gente fica com a impressão do seguinte: ok, se eu levar a sério tudo que o Mário está falando, de onde que veio essa barbarização? De onde que veio a invasão? Quem são os invasores? Parece tudo muito difuso e a gente não sabe de onde que veio. Simplesmente é um amontoado de fatos que ele diz estar apresentando, né? E a gente fica meio perdido ali. De quem que ele está falando? Eu vou até ler uma parte aqui do livro que é basicamente o tom da primeira parte inteira do livro do Mário. Vamos lá, deixa eu só achar aqui. Aqui na página 31. Sexualismo, semidelinquência, afrontas à moral, vida irregular são acentuadas com requintes publicitários. Os divórcios de artistas de cinema, de rádio e de televisão são apresentados como acontecimentos históricos de máxima importância. Um acontecimento de real valia recebe uma atenção mínima, e ao lado abrem-se colunas para contar a vida semidelinquente de um playboy imbecil e tolo, que realizou façanhas estúpidas que qualquer débil mental é capaz de fazer e até superar. A vida de um jogador de futebol tem uma importância biográfica superior à de Pasteur. Seus passos são examinados, seus gestos são descritos, seus gostos imbecis são acentuados, suas referências ridiculamente tolas são apresentadas com expressões do mais elevado gosto. Sua saúde faz trepidar de medo as multidões. Esse parágrafo, como eu disse, resume basicamente o tom
dessa primeira parte. Vai ser por aí que ele vai seguir toda a primeira parte do livro. Com uma ressalva de que ele tem um, 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 um capítulo aqui nessa primeira parte que eu acredito que hoje ele seria censurado. Por quê? Porque o Mário, deixa eu já até justificar, o Mário, ele não é racista, muito longe disso, não tem nem, nem sombra de racismo na filosofia dele, mas o título chama O Problema do Negro. E aí, resumidamente, ele vai falar que, infelizmente, isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, né? A escravidão na África, cometida pelos europeus, se deu muitas vezes comprando escravos de outros negros. E claro, uma coisa não justifica a outra, né? Mas ele vai colocar esse fato que hoje se a gente coloca isso, que é uma verdade histórica, os brancos não iam lá caçar negros, né, na África, não iam sair no meio da savana africana caçando outros povos, né? Eles compravam ali no litoral, enfim. Mas isso não vem ao caso, né? Ele vai colocar que no Brasil os negros têm dois problemas que assolam ele e deixam ele na miséria, né? Que um é que ele acaba seguindo pessoas que dizem ajudá-los, mas não querem ajudá-los, só querem se promover politicamente. Isso nos anos 60, viu? Ele não está falando da nossa época, apesar de parecer, né? E outro é que eles ainda se apegam à religião tribal, à religião afro, né? Que o Mário disse que é uma religião bárbara, né? E isso, se ele dissesse isso hoje, poderia sofrer processo por preconceito e tal. Eu até entendo, o Mário tem uma visão de progresso do pensamento. E não somente progresso do pensamento, mas progresso da religião. Então ele acredita que as grandes religiões consolidadas, né, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, enfim, essas religiões têm um progresso maior do que as religiões tribais, né? Isso enfim, abre para uma discussão imensa, né, que eu não quero fazer aqui, né? Mas enfim, o problema dessa primeira parte, pelo menos para mim que estava lendo, é que não parecia o Mário. Parecia simplesmente um polemista qualquer. E isso estava deixando o livro muito ruim. Apesar de que, mesmo nessa primeira parte, o próprio Mário fala que ele não tem a intenção de aprofundar esses temas, mas de causar uma espécie de reflexão nas pessoas. Isso ok, causa, você acaba pensando, bom, realmente alguns aspectos que ele está falando é verdade, no nosso povo, isso historicamente, nós somos mais apegados ao sensualismo, isso é evidente, né? Mas, ok, ficou algo realmente muito superficial, e nisso o Pondé tem razão. Contudo, porém, no entanto, na segunda parte do livro, é quando ele vai colocar a invasão vertical dos bárbaros na inteligência, na intelectualidade, aí sim a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Porque é nesse ponto que ele coloca onde que ocorreu a invasão. A invasão vertical, e por isso esse nome, invasão vertical dos bárbaros, ocorreu na inteligência. Ocorreu uma invasão nos mais altos postos, que seriam as universidades, os formadores de opinião, etc. E a culpa do Brasil tá do jeito que tá são dos intelectuais. São dos intelectuais que se apegaram às ideias do estrangeiro, e o Mário sempre foi um crítico do Brasil nesse sentido, e nisso ele tem toda a razão de que o Brasil não conseguiu até hoje fazer uma filosofia própria, fazer uma filosofia eminentemente brasileira, mas sim copia ideias do estrangeiro, seja o marxismo, seja o neoconservadorismo, seja estruturalismo, desconstrucionismo, enfim, existencialismo, niilismo. Todas essas ideias não foram engendradas no Brasil. Elas não foram paridas no Brasil, mas elas foram importadas.
E o Brasil tem um problema sério nisso. Sério, ele não consegue. Parece que nós temos medo de fazer filosofia própria. E nisso o Mário tem toda a razão. E por importar, não, segundo o Mário, o que há de melhor, importar o que há de pior na filosofia estrangeira. O que, para ele, o que dá vida ao demais, o que há de mais bárbaro no ser humano, que são essas filosofias que estão, ainda estão, né, na moda nas universidades, né? Que o Mário não dá, isso eu acho um pecado, na verdade, do livro. O Mário não dá o nome aos bois. Ele fala brevemente sobre o Kant, ele não discute o Kant, ele não refuta o Kant, porque ele fala do Kant em meia página, mas ele fala en passant do Kant, fala sobre a velha questão na filosofia kantiana, né, nós não conseguimos perceber as coisas em si, mas apenas a sua aparência, né? Ele acredita que isso é um erro, mas ele não fala, não explica por que ele acredita que isso é um erro, né? Pelo menos nesse livro não, né? Mas ele não, o problema é que ele não dá nome aos bois. Ele só fala sobre o Kant, o Descartes, os grandes, né? Talvez os dois maiores da filosofia moderna. Mas ele fala muito pouco do Nietzsche. Ele tem uma admiração pelo Nietzsche, né? Faz algumas citações positivas do Nietzsche, mas ele não fala do Heidegger, não fala do Sartre, que já tinham uma influência aqui no Brasil, né? Para não falar que ele não dá nome aos bois, ele faz uma crítica ao marxismo quando ele fala da questão do proletariado, que o proletariado é sempre o mais usado, seja pelos capitalistas, seja pelos marxistas. Mas enfim, nessa segunda parte, que é uma parte de um pouco mais de análise, não tão aprofundada, mas é um pouco mais de análise, a gente sente realmente o Mário. Porque mesmo em toda a confusão dos livros que se tornou, né, os livros do Mário, né, não o pensamento do Mário, mas os livros do Mário, a confusão editorial dos livros do Mário, tem alguns livros, como eu disse, que são bem editados, né? Principalmente livros que ele trabalhou ele mesmo escrevendo, então está com uma forma editorial já praticamente final, né? Um dos livros que eu li do Mário é Filosofias da Afirmação e da Negação. Que aí, aqui ele tenta retornar aquela fórmula de Platão, de diálogo, e a gente vê um diálogo, né, entre um professor, né, que é o Pitágoras. Ele é pitagórico, né, então o professor é o Pitágoras, e tem vários alunos ali, né. E ele vai discutindo vários temas filosóficos, né, e é muito interessante, a gente sente a profundidade do Mário ali. Até no prefácio desse livro que ele escreveu, ele fala que é um livro de protesto contra o niilismo, né, vigente. Então, se a gente lê a filosofia da afirmação e da negação, e depois lê a invasão vertical dos bárbaros, a gente entende um pouco melhor, né? Mesmo a gente sentindo que a invasão vertical dos bárbaros, ela não aprofunda tanto esse tema, né? Que é um tema importante, um tema de qual que é a influência do Ocidente hoje, né? O Mário acredita que é uma influência negativa, né? Talvez ele poderia ter aprofundado mais isso, né? Mas no final do livro ele até fala que ele até afirma isso, né? Que esse livro não é tanto um aprofundamento, mas é um protesto. No final das contas, enfim, vale como um protesto, né? E tem uma coisa muito legal no final desse livro que poucos autores fazem, que o Mário deu os originais para várias pessoas lerem. Ele falou que das mais diversas linhas ideológicas, e ele colocou as críticas que esses autores elencaram, né? E ele foi tentando responder às críticas. Eu achei muito interessante, porque é exatamente isso que pelo menos um autor sério que está buscando a verdade deve fazer, né? Ele acredita. Ninguém deve acreditar que o seu livro é a verdade final, e deve ser colocado à prova, né? E todo livro tem algum problema, alguma questão que se levanta, alguma questão problemática, né? Que não é muito bem resolvida.
Mas enfim, eu temo que esse livro do Mário tem duas coisas que podem acontecer. Uma é a pessoa, principalmente a pessoa mais voltada à direita ou ao conservadorismo político, adorar o Mário. Falar, eu adoro o Mário por N motivos, principalmente porque o Olavo indicou muito o Mário. O Olavo fez tentou fazer um trabalho de conclusão de curso quando o Olavo fez um curso de filosofia, mas o professor morreu e ele não terminou esse curso. E ele estava fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Então o Olavo, durante toda a sua vida, indicou o Mário Ferreira dos Santos. Então o pessoal mais ligado ao conservadorismo gosta muito do Mário, independentemente de como que tá a obra dele, né? E outras pessoas que não conhecem o Mário, não sabem o que é, ou que são mais à esquerda, vão detestar o Mário. Principalmente se ler esse livro. Vai falar, nossa, é muito superficial, ele não... Principalmente que eu acho que ele não vai nem passar da primeira parte do livro, né? Que são 90 páginas naquele tom que eu li, né? Aquele tom mais simplesmente elencando um monte de problemas que ele vê na sociedade brasileira, são todos um bando de bárbaros. E principalmente quando uma pessoa mais voltada à esquerda chegar o problema do negro, ele vai fechar o livro. Ele não vai nem continuar a leitura. E isso eu acho um problema muito sério, porque se esse é um dos livros talvez mais fáceis do Mário de ler, porque é um livro que ele não aprofunda a abordagem filosófica, então é um livro de fácil assimilação, fácil acesso. Então seria um livro de porta de entrada, né, pro autor Mário Ferreira dos Santos, mas mesmo assim talvez não seja um livro bom para isso, porque não é aqui que você vai conhecer o Mário, cara. Não é aqui. Talvez o melhor livro, mas às vezes é um pouco até difícil se a pessoa não tem um pouco de treino filosófico para ler, seja Filosofias da Afirmação e da Negação. Esse é um livro de diálogo, né? Então volta um pouco, parece até um romance, né? Por conta disso, igual os livros de Platão. Mas, como eu disse, se a pessoa não tem um treino filosófico, ela pode achar um pouco a linguagem um pouco truncada e tal. Às vezes pode ser difícil, né? Mas, enfim, eu sinceramente acho uma pena o Mário não ser mais estudado. E eu também acho uma pena que possa acontecer isso que eu falei com esse livro, que A Invasão Vertical dos Bárbaros não é um livro ruim. É um livro muito interessante, não é um livro profundo como é A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, mas é um livro que tenta seguir essa linha dessa crítica do Ortega y Gasset como o próprio Mário diz, que o Mário gostaria que a alma do brasileiro, né, se elevasse para questões mais profundas e mais sérias da existência, e não ficasse tão apegado às banalidades. No fim das contas, esse livro fala sobre isso. E esse tipo de questão, eu acho que é super ideológica. Se tanto a esquerda quanto a direita acredita que o brasileiro deve se elevar, deve buscar coisas melhores, então eu acho que há uma verdade aí. Por mais que as respostas tanto da direita e da esquerda sejam diferentes, mas a percepção é a mesma. A percepção inicial é a mesma. Tá, mas fica aí a dica. Como eu disse, fazendo todas essas ressalvas, não é um livro ruim, é um livro bom, principalmente a segunda parte. Principalmente a segunda parte. Se você estiver achando que está muito superficial a primeira parte, espere, termine a primeira parte e leia a segunda parte, que eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Uma pena que, como eu disse, o Mário não dá nome aos bois, né? Quais são as filosofias que ele acredita que são mais danosas à nossa cultura, né? Ele acredita que no fim todas elas são nihilistas, né? E todas elas, segundo a concepção dele, tendem ao satanismo. Satanismo no sentido de ser adversário de Cristo ou adversário do cristianismo. Tá? Mas fica aí a dica. Um forte abraço e até a próxima.